Alvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt, em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 13h, no Rádio Clube de Angra. Visão periférica. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Visão Periférica, este programa que conta com o excelentíssimo painel praense. Boa tarde, senhores, a quem eu desde já cumprimento. Boa tarde. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a Praia da Vitória, dar umas opiniões sobre a Praia da Vitória, para começar. E eu sugeria de início algo que tem sido falado nos últimos meses, principalmente em janeiro passado, quando da campanha eleitoral para as eleições antecipadas de 4 de fevereiro, a extensão do porto da Praia da Vitória para o dobro, gastar 30 milhões de euros para poder alocar barcos de cruzeiro ao mesmo tempo que barcos de carga. O que é que vocês acham desta situação? Começava se calhar pelo Alvarino. Boa tarde, Alvarino. Boa tarde. Um abraço a quem nos ouve e também aqui cumprimentar os meus colegas e o Diogo. Em relação a esse assunto em particular, assim à primeira vista, eu penso que não será essa a solução. Porto da Praia ainda tem, na minha humilde opinião, ainda muito potencial com a capacidade que tem atual e na verdade a Baía da Praia também já tem uma pressão muito grande em termos de cais e pontões e de cimento, e portanto acho que o caminho não será esse, é tentar potencializar ao máximo o que existe, e esse caminho é um caminho importante e tem que ser feito, e tentar encontrar outras formas de rentabilizar a Baía e potencializar a Baía, mas não construindo mais cais e aumentando o cais que existe. Portanto, uma construção de um cais de cruzeiro, como já houve em tempos uma maquete, um projeto, também não valeria a pena. Isto, para completar já agora, o número de cruzeiros na Praia da Vitória tem aumentado significativamente depois da pandemia e até agora não houve qualquer tipo de problema em encostar cruzeiro ou encostar barco de carga, até porque existem horários e escalas muito programadas, pré-programadas, portanto não houve qualquer problema. Portanto, continuas a manter que não faz sentido se calhar prolongar o cais em mais... ou seja, batendo aqui naquilo que é a economia e em dois temas que nós falamos nos últimos programas, era escusado gastar estes 30 milhões de euros para já. Sim, eu até penso que parte desses 30 milhões seriam importantíssimos para rentabilizar o que já existe e criar também condições até para os próprios turistas que nos visitam terem até uma experiência mais enriquecedora ou estar na Praia da Vitória e com mais qualidade. E todos nós sabemos que à volta do Porto da Praia da Vitória existem várias situações que têm que ser resolvidas e que não são as condições ideais para receber turistas, e acho que esse sim é que devia ser o foco e não estarmos a descentrarmos e sempre a meter, lá está, a criarmos aqui um bocadinho estas fugas para a frente que têm um impacto também ambiental enorme. E na funcionalidade do próprio Porto durante o período das obras e por aí fora, e portanto acho que temos que nos focar mais no que temos e potencializar o que temos e não tentar construir mais. Muito bem. Miguel, cais multiusos, cais de cruzeiros, fica como está, qual é a tua opinião? Boa tarde aos ouvintes do Rádio Clube de Angra. Diogo, eu confesso que estou um pouco cansado, para não dizer saturado, de nos últimos largos anos, ouvir constantemente o assunto do cais de cruzeiros e da plataforma logística vir à superfície
principalmente quando vivemos tempos de campanhas eleitorais e por aí fora, e nas próximas estes dois assuntos vão surgindo novamente, porque isto já faz parte da praxe, digamos assim. Eu estou de certa forma em linha com aquilo que o Alvarinho defende, isto é, eu não apostaria em mais betão, em mais cimento, em mais construção para criar algo de novo que será acrescentado àquilo que já existe. Em relação aos navios de cruzeiro que atracam aqui na Praia da Vitória, penso que mais urgente seria uma obra, uma intervenção de requalificação do terminal de passageiros, criar acessibilidades dignas dos turistas que desembarcam no Porto e dirigem-se à Praia da Vitória, ao centro da cidade. Na vertente de recreativa e empresarial, temos ali um estaleiro naval que está ao abandono, está dia após dia, ano após ano, está a degradar-se cada vez mais, e podemos mais à frente ainda hoje falar sobre isso, se entenderem. Temos toda uma zona junto àquele estaleiro que tem um potencial enorme para doca seca, para a construção de uma segunda marina, para a implementação de pequenos negócios de atividade náutica, reparação marítima. No fundo, o que eu quero dizer é que são tantas as necessidades que a Praia da Vitória, se quer realmente viver virada para o mar, são tantas as necessidades que teriam que ser aplicadas naquela zona da cidade, que falar num aumento da capacidade de atracagem de navios de cruzeiro e de carga, tendo aquilo que já existe, parece-me que não faz muito sentido. É a minha opinião, vale o que vale. Admito que muitas pessoas possam não pensar da mesma forma, mas é isso que eu defendo para a praia, enquanto residente na praia, e um pouco cansado, como disse no início, de ver esta discussão arrastar-se ao longo dos últimos anos, e prevendo que se vai arrastar ainda durante muitos mais, até que alguma coisa seja feita, se realmente for. Enfim. Muito bem. Portanto, o Miguel está farto de promessas, quer ver obra concreta ou então investimento concreto. Resumindo. Sim, investimento no sentido que eu preferia, das acessibilidades que falaste. Que refalei. Não no prolongamento do Porto ou na criação de um Porto de Cais de Cruzeiros, pelo menos para já. Orlando. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos colegas de programa. O Porto da Praia é um bocadinho tudo aquilo que o Alvarinho e o Miguel já disseram, não é? Portanto, embora haja, e eu não tenho conhecimentos técnicos para me prestar sobre a área, embora haja quem defenda que o prolongamento da zona acostável do cais vai trazer, enfim, uma maior manobrabilidade ao tipo de navios que atracam no Porto, o que eu julgo que está mal à partida é a justificação que se dá para fazer esse alargamento do cais da costagem, que é exatamente os cruzeiros, que são os cruzeiros. Os cruzeiros normalmente não pernoitam, aliás, estão algumas horas aqui no Porto da Praia, e portanto acho que gastar 30 milhões de euros com a justificação de que vamos receber mais cruzeiros, acho que é uma falácia, acho que não é por aí. Acho que isto está tudo mal desde o início, ou seja, isto tem que haver um desenvolvimento concertado. Nós queremos saber, e já se falou nisto aqui, ou seja, saber o que é que nós queremos. Em conjunto com o Porto de Ponta Delgada, o Porto da Praia da Vitória e o Porto da Horta, enfim, que modelo de desenvolvimento, enfim, como é que nós queremos transportar a carga, não é? E que modelo é que nós queremos realmente que seja implementado de maneira a facilitar também o desenvolvimento tanto da Terceira como do Faial, e eventualmente mais tarde, não sei como é que a carga depois é transportada, eventualmente para São Roque. E esse é que acho que é o cerne da questão. Ou seja, se tecnicamente existem opiniões e existem fundamentos para que o cais acostável seja prolongado, que não seja pela justificação dos cruzeiros. Porque acho-me que essa é uma coisa da moda. É, um bocadinho com umas marinas. Já cá estão e, portanto, exatamente, isso também não portanto, resolveu, e lá está, eles vêm não com resolveu nenhum um problema da praia calendário ainda.
os cruzeiros têm um calendário, portanto eles não sei com quantas semanas de agora tem sido antecedência. compatível com a carga. Exatamente. Inclusive agora temos o Porto das Pipas, não é? Que agora pode receber cruzeiros de pequena dimensão, de pequeno porte, dão-nos o nome de temáticos. Portanto, estamos aqui a multiplicar investimentos e parece-me que basicamente 30 milhões para justificar que tem a ver com os cruzeiros, porque há outra discussão relativamente aos cruzeiros, que é relativamente aos cruzeiros, o que é que os cruzeiros trazem, não é? Qual é a mais-valia, o que é que fica na Ilha Terceira relativamente aos cruzeiros? É porque tirando algumas excursões que são feitas, não é? Os turistas, aqueles turistas que vêm no cruzeiro, e eu já fiz um, portanto, já fui batizado relativamente, e, portanto, nós consumimos praticamente tudo dentro do cruzeiro. E nós, quando saímos do cruzeiro, não é? Fazemos uma excursão, ou não fazemos, ou vamos pelos nossos meios. Compramos uma pequena recordação, não é? Lembro que normalmente temos muita gente ali na farmácia, não é? Na farmácia ali no centro da praia, porque deve ser alguém que precisa, enfim, gastou shampoo ou pasta de dentes e, portanto, precisa. São pequenas coisas, não é? E a faixa etária dos turistas que desembarcam, pelo menos na Terceira, nos cruzeiros, é uma faixa etária já mais avançada, não é? Pois isso é outra. Exatamente, portanto, são estes estudos. A farmácia é sempre útil. Portanto, nós estamos a justificar prolongamento do Cais Acostável para o cruzeiro sem percebermos bem que tipo de cruzeiros é que atracam, não é? Enfim, que tipo de público é que é o nosso alvo, não é? Enfim, que mais valias é que isso traz à Ilha Terceira. E, portanto, acho que é um bocado leviano dizer que vamos gastar 30 milhões de euros para construir para mais 350 metros de Cais Acostável para que os cruzeiros possam inundar a Ilha Terceira com turistas. Portanto, acho que o argumento é fraco. Mas tecnicamente, comprovadamente, se os estudos, e já ouvi pessoas que defendem isso, o Cais Acostável for realmente essencial para o desenvolvimento desta ilha, para o desenvolvimento do Grupo Central como um todo, para a manobrabilidade dos barcos, enfim, nós sabemos que os barcos, alguns deles, não será o caso daqueles que fazem o transporte da carga para os Açores e vice-versa, mas atingem dimensões, não é? Cada vez mais são barcos, são navios, enfim, enormes, portanto, cada vez são maiores. Não sei se algum dia teremos essa necessidade, mas gostaria de ouvir quem percebe do assunto relativamente à justificação. E não me parece que a dos cruzeiros seja a melhor justificação para gastar 30 milhões de euros no Cais da Praia. E como o Miguel referiu, antes disso temos a parte da requalificação de toda aquela zona portuária, não é? Já podem entrar por aí se quiserem, portanto a parte da reparação naval que precisava ser potenciada, não é? A parte da proteção da reparação naval, já se percebeu que não é o hidrolift, esse é aquele que leva os iates, mas enfim, a plataforma que foi montada ali para varar os barcos já não funciona. Aquele elevador que foi montado, não foi um investimento também na altura de muitos milhões de euros, mas já não funciona e já se percebeu que se calhar o melhor é haver uma doca seca. Ora, para haver uma doca seca tem que se fazer a doca seca. E se não houver essas condições não podemos ter cá barcos, não podemos fazer reparação naval. Então tem os barcos que ir para o continente para fazer reparação, fazer vistorias e tudo mais. Portanto, acho que isso era primordial, não era? Antes de começarmos a gastar o dinheiro na extensão do Cais Acostável, se calhar fazer a requalificação de toda aquela zona e tentar dinamizar ao máximo, não é? Licenciar aquilo para que os privados pudessem usufruir daquele espaço. Há outra zona que é o Cais de Pesca, que neste momento deve ter 3 ou 4 embarcações e, portanto, está em franco desuso, e que tem uma área também ao lado que seria ideal para a invernagem de embarcações turísticas. Ao invés de as termos ali junto à marina, ocupar aquele parque, junto à prainha, onde se fazem reparações e que aparentemente não é problema nenhum, não é? Porque temos ali pessoas a fazer reparações em embarcações com tintas que são altamente poluentes e com fibras e tudo mais, a céu aberto, e não vejo isto levantar questões, não é, dos nossos governantes. E, portanto, se nós tivéssemos uma área de reparação naval em condições, naquela zona que foi criada para isso, junto à zona industrial, e fizéssemos ali, retirássemos os barcos que são varados durante o inverno, porque a nossa marina deve ser das mais baratas a nível mundial e, portanto, as pessoas até, se calhar, é convidativo deixar cá o barco no inverno
e voltam depois no verão para levá-lo para outros destinos. Também recuperar aquela zona e criar ali uma zona de invernagem para as embarcações turísticas. Potenciar turismo naquela zona, Miguel? Não só o turismo, a própria indústria náutica, que vai além do turismo propriamente dito. Portanto, como já foi aqui dito, aquela zona da Praia da Vitória, na área onde está o estaleiro abandonado, tem um potencial enorme para a fixação de investimento privado na reparação náutica, na promoção de desportos náuticos, enfim, é uma área que está ali, nem diria subaproveitada, está totalmente desprezada, mas há largos anos que está desta maneira, quer dizer, não se vislumbra iniciativa. Eu até admito que há ali umas questões burocráticas que envolvem a Portos dos Açores, com terrenos que se calhar são da autarquia, enfim, mas quer dizer, as coisas resolvem-se conversando, negociando, quando o interesse é o bem comum. E se o interesse, se o bem comum, neste caso é o desenvolvimento, tão apregoado desenvolvimento da Praia da Vitória, estão à espera de quê? De dinheiro? Se é um problema de falta de dinheiro, eu até compreendo. Agora, se existe, enfim, agora estou a lançar para o ar, quer dizer, estou a especular, se existe alguma folga financeira para se fazer, ainda que faseadamente, a recuperação de todo aquele espaço e um investimento gradual naquela zona da cidade, enfim, não nos fiquemos pelas questões burocráticas, são chatas de resolver, mas com trabalho, com vontade, com esforço, resolvem-se. E quando se fala, Miguel, não é para te interromper, mas quando se fala na questão do Conselho da Praia da Vitória e da pouca dinâmica que existe na própria cidade, só podemos melhorar se concentrarmos algum tipo de indústria, algum tipo de serviços nesta área. Nem mais. Eu digo várias vezes que a recuperação, se algum dia acontecer, a recuperação recuperarmos a dinâmica do centro histórico da Praia da Vitória, essa recuperação nunca será de dentro para fora, nunca será do centro para fora, terá que ser de fora, da periferia, para dentro. E aquela zona que temos estado aqui a discutir é uma zona por excelência para esse efeito. A própria fixação de uma segunda marina, eu nem digo transportar a marina, retirá-la do lugar onde está e levá-la para o Cabo da Praia. Poderia ficar, por exemplo, para embarcações mais pequenas. Podemos manter duas marinas, portanto a marina que existe atualmente ficar para embarcações pequenas, lanchas e a vela de cruzeiro passar para o Cabo da Praia. Estamos a falar na vela de cruzeiro, estamos a falar de embarcações que têm quilhas, patilhões, que, enfim, já têm uma determinada dimensão, que vão desde 1,5 m até 2 metros, 2,5 m, não sou especialista na área, mas a ideia que tenho é essa. E, por exemplo, com a maré rasa, na marina atual, essas embarcações, tendo uma profundidade superior a 1,80 m, não entram. Até 2 metros podem tentar, sob risco, mas a partir daí não entram, ponto. Tem que esperar que a maré suba, que venha a maré alta para poderem entrar ou sair. Isto é um bocado caricato, isto não faz sentido absolutamente nenhum, isto devido à acumulação de areias no fundo, no leito daquela zona. Quando vocês falam nisso, esta zona toda que nós normalmente temos que limpar, quando são as festas da praia, que é pegar ali em alguns barcos que estão em estaleiro, movê-los para que as tendas sejam montadas, ou seja, isso tudo seria transportado para tudo para ali lado. Tem todas as condições, como o Orlando disse, há ali a zona industrial que possibilita toda essa atividade. Imagina, por exemplo, pequenos focos de indústria náutica, venda de material náutico, reparação, não é? Eletrónica, pintura. Nós, a Ilha Terceira, estando no grupo central, e com a Baía que tem uma localização privilegiada, não só para os desportos náuticos, mas para a reparação naval. São milhares os barcos, digamos assim, de vela de cruzeiro, os iates, por aí fora,
que passam anualmente no Atlântico Norte e precisam de uma zona para fazer manutenção, nem é para recuperar de um problema que tiveram, não, fazer manutenção. E essa zona na Praia da Vitória hoje em dia existe porque ali ao pé da marina há a disponibilidade de um espaço onde os barcos são levados para a doca seca e é feita a manutenção. Mas não é um espaço privilegiado para isso. Enfim, até porque destoa um pouco aquela zona da cidade, na minha opinião. A própria Câmara Municipal quer aproveitar algumas das áreas que estão a ser utilizadas como doca seca, quer aproveitar para estacionamento, principalmente no verão, porque temos ali a prainha, temos a Praia Grande, enfim, não faz sentido aquilo estar ali, não faz sentido, na minha perspectiva, mas pronto, isto... Os governantes certamente vão ter uma opinião diferente, ou se não têm, não sei o que é que andam a fazer. Miguel, quando falas numa segunda hipótese para uma marina, para os barcos de maior porte, por exemplo, reduziríamos o espaço àquela para não ter que andarmos sempre aqui a retirar tanta areia, por exemplo? Retirar a areia, isso é um outro problema que se verifica ano após ano, que é retirar a areia daquela zona. Ou seja, deixaríamos que a areia que ocupasse ali um espaço ou não, e tiraríamos alguns pontões, não? Poderíamos retirar, não sei, olhando para a fotografia, Diogo, olhando para fotografias do passado, na Praia da Vitória, aquela zona sempre foi uma zona de acumulação de areia e não havia a capacidade de extrair o excedente como há hoje. Se bem que hoje extrai-se o excedente de areia que está ali acumulado, devido à marina e ao tal problema das embarcações maiores poderem entrar e sair da marina. Mas sempre houve ali acumulação de areia. Agora, se aquela marina desaparecesse ou ficasse só para embarcações de recreio, se calhar já não havia esta necessidade com a intensidade com que se verifica nos últimos anos. Não sei, mas aí não, enfim, não sou especialista. Agora, quem olha para fotografias da Praia da Vitória antigamente, repara que o figurino, digamos assim, do areal, desde o Cabo da Praia até à zona onde está a atual marina, não é tão diferente hoje do que era há 30, 40, 50 anos. Não é assim tão diferente, porque os ventos predominantes não foram alterados, as correntes foram de alguma forma devido à construção dos molhos, mas a natureza, apesar de ter, enfim, sofrido aqui algum incómodo, mantém a sua predominância. Enfim, vale o que vale. Exato. Alvarino, qual é a tua opinião? E já agora estamos só a emitir opiniões, portanto não somos propriamente especialistas na área, são opiniões, o programa é de opiniões. Se calhar estamos a dizer as neiras e pronto. Se nós quiséssemos um programa com especialistas, íamos buscá-los. Estou a adorar aqui ouvir o Miguel e o Orlando, porque eu revejo-me em tudo aquilo que eles disseram e pronto. E acho que até agora fizeram uma explanação incrível da situação. Eu estou de acordo que realmente na zona do Cabo da Praia é a zona ideal para ter a zona de manutenção e reparação de barcos, ter uns estaleiros de inverno, ter barcos em terra, e em termos, tanto se fala de emprego e de oportunidades de emprego e de integração socioprofissional e de encontrar novas áreas, até para os jovens, isso seria sem dúvida uma grande mais-valia, talvez não só para a praia, também para a Ilha Terceira. Não é? E pronto, e acho que não vou repetir o que já foi dito. Sem dúvida que neste caso as entidades com responsabilidade na Praia da Vitória tinham que se sentar com o Governo dos Açores e os dois em conjunto e com mais outras entidades encontrarem a solução para se pôr esse projeto em andamento, porque é sem dúvida um projeto que a Praia da Vitória precisa muito, porque está mais que visto que a zona onde está atualmente a marina e principalmente a zona onde estão os barcos em terra é uma zona que não tem as condições ideais para o desenvolvimento dessa atividade e está demasiado pressionada também e portanto até é uma zona feia e até com questões ambientais também sensíveis e portanto isso é um passo que tem que ser dado e eu acho que pronto, não há dúvidas em relação a isso, embora há sempre opiniões contrárias, não é? Mas parece-me que pelo menos aqui não temos dúvidas.
Em relação à questão da Marina, a Marina é sempre é sempre um tema que divide opiniões, não é? A Marina, no sítio onde está, traz vantagens, traz também vantagens para quem a usa, porque tem acesso logo muito perto à Praia da Vitória, não é? Se estivesse no Cabo da Praia, já estaria um bocadinho mais longe. Mas acho que esta solução que o Miguel tão bem explicou, acho que era a solução ideal. Levar ou criar uma marina a sério no Cabo da Praia, com todas as infraestruturas de apoio à volta, e até infraestruturas comerciais, como falaram, e turísticas, e de bem-estar, e recreativas, e manter ali naquela zona uma pequena marina de apoio, até para pequenas embarcações, e, não é? E para as pessoas poderem ter acesso ali àquela zona da praia. Porque, na verdade, aquela zona é uma zona natural onde se acumula areia, não é? E se nós olharmos para trás, mesmo quando havia a Doca dos Americanos, já tinha lá uma draga que toda a gente tem muitas saudades dela, que era uma draga, não é? Mas pronto, mas já nessa altura se tirava muita areia de lá, não é? E depois aconteceu uma coisa ali que é um bocado impensável, mas que foi possível, que eu não consigo perceber como é que foi possível, que é a cimentar o areal, a cimentar e a betonar o areal. Portanto, a Praia da Vitória conseguiu esse feito, que foi convencer a Secretaria Regional do Ambiente da altura, que não me perguntem o ano, porque eu nem sei quem era a cor política. Bem, da Secretaria Regional do Ambiente sabemos certamente quem era, porque devia ser do Partido Socialista, porque foi... mas por acaso não tenho bem presente quando é que esse processo começou na Praia da Vitória. Qualquer das formas, até acho que começou ainda com a Câmara do PSD. Sim, foi. E acho que sim, foi inaugurada, não? Já não me recordo. Julgo que sim. Mas foi a maior agressão ambiental que foi feita nos últimos anos naquela zona. É uma coisa impensável. Basta subirmos ali à Serra de Faz, não é? E olharmos para o areal e vemos, vem um areal e de repente há um corte e há de certa forma, não é? Encheram aquilo de pedra e de betão. Sim, nós ainda nos lembramos das festas da praia, as tascas serem no areal. Em Costaneira. E isso eu não consigo, pronto, lá está. É dessas coisas que eu acho que foi um erro tremendo. Esse sim foi um erro tremendo. Pronto, mas aconteceu, é passado, não é? Está lá e pronto, e agora também tem que se pensar. Eu sinceramente não sei qual é a solução ideal, mas fez-se aquilo e chegou-se ao cúmulo que agora temos as máquinas que não conseguem aceder ao areal se não passando por cima da zona que foi, não é? Temos aquelas placas todas que foram lá colocadas, todas partidas, porque as máquinas são pesadas e portanto partem todos os anos, partem mais um bocado. Porque lá está, são as coisas que não se pensam, não é? Quer dizer, e a areia procura sempre o seu destino inicial. Não? Sim, aqui naturalmente a areia vai para ali. E a areia, destruiu-se aquela zona que havia ali que retinha a areia, não é? O vento, quando batia ali naquela, de certa maneira, a areia recuava. Neste momento tens alturas do ano em que a areia está espalhada pela calçada ali na zona dos bares, não é? É o inverno todo. É o inverno quase todo, não é? Tem que se montar aquelas barreiras ali com a rede para retirar alguma areia e tal. Mas aí há dias que parece que estamos no deserto. Não podemos barrar o vento. A areia está ali, o vento surge, pronto, é limpar. Então, não, destruiu-se a duna. Basicamente construiu-se sobre a duna. Construiu-se mais um bocado sobre a duna. E as dunas o areal foi totalmente destruído naquela zona, não é? Quem se lembra, antigamente havia ali a bomba de gasolina, dessa bomba de gasolina para lá, foi todo acimentado, não é? Pronto, mas isso já está. Retirou-se uma coisa boa dali, que era o Porto de Pesca, que era uma zona feia. É onde está a marina. Exatamente. É onde está a marina agora. Ficou mais... Até lá o pontão esteticamente ficou mais bonito, não é? Mas destruiu-se parte do areal. O Porto de Pesca era um porto que não tinha, não é? Era um porto antigo. Que não havia condições, não tinha condições nenhumas de saúde. Mas não sei se vai haver vontade e coragem de algum dia se tomar essas decisões. Principalmente da retirada da marina. Sei que tem sido também um tema de discussão. Eu, na minha opinião, era fácil fazer isso. Acho que era fácil. Há as questões ligadas à Porto dos Açores e as questões dos terrenos, a questão pronto. Aliás, porque a Porto dos Açores está sob tutela do Governo Regional, portanto, faz o que o Governo Regional disser que é para fazer. Não? Eu acho que é do interesse de todos. Lá está, é o que estávamos a falar há pouco. É do interesse de todos.
É do interesse de todos os terceirenses, todos os açorianos, que as coisas se resolvam na Praia da Vitória. E ultimamente fala-se, mas não acontece nada. Está tudo igual. Não é? E depois vem com esta história, 30 milhões, mais 40 milhões, porque só um bocadinho atrás... Faça favor. É que a questão do turismo e dos cruzeiros é uma questão que também tem que ser pensada, porque o que é que nós temos para oferecer às pessoas que nos visitam? Temos que pensar sobre isso. Queremos mais cruzeiros, queremos mais pessoas, mas para quê? Para elas fazerem o quê? Para elas fazerem o quê? Passearem na rua? Há que potenciar as atividades também em torno da Baía. Temos que ter alguma coisa para oferecer, Mas isso não é? vai de encontro àquilo que já comentámos aqui, Exatamente. da fixação de negócios É que eu às vezes fico com pena desses turistas, e sinceramente, eu às vezes fico com pena deles. Não é? Pronto, eu gostava de estar no lugar deles a fazer, não é? Estar de férias, não é? Mas eu fico com pena deles, Pelo menos eles fazem uma boa caminhada até aquele Mas em centro da relação cidade. ao turismo, se vocês me permitem, queria só fazer também aqui uma adenda, que é o turismo não se resume aos cruzeiros que atracam na Praia da Vitória. O turismo poderá ser muito mais do que isso. Dentro do turismo náutico, com a promoção de eventos, provas desportivas. Nós olhamos para a Baía da Praia da Vitória e semanalmente as atividades, desde o surf, windsurf, vela, são promovidos essencialmente por particulares e por entidades privadas, digamos assim. O Clube Naval da Praia, a associação que a malta do windsurf constituiu recentemente, mas que antes disso já brilhantavam, vamos usar aqui um termo bonito, a Baía da Praia, com as velas, o pessoal dos obiquetes, não é? E esse é um potencial do turismo náutico que deverá ser aproveitado, e muito bem aproveitado. Eu aqui há uns anos, para aí em 2006, 2007, eu colaborei com a organização de um campeonato nacional de obiquete, e recebemos aqui na Praia da Vitória cerca de 20 velejadores e as respectivas famílias, e todos eles, estou a falar de pessoal residente em Portugal continental, que vai para o mar na zona de Lisboa, no Algarve, no Norte, e todos eles foram unânimes. Temos aqui um excelente campo de regatas, o melhor, isto são as palavras deles, o melhor campo de regatas que existe em Portugal, e devem aproveitá-lo. Diziam eles a nós. Sim. Vocês aproveitem isto. E foram os 20 velejadores, enfim, 19, 22, por aí, e respectivas famílias que durante uma semana nas festas da praia pagaram estadia na Praia da Vitória, pagaram alimentação na Praia da Vitória, e foi dinheiro que ficou na Praia da Vitória. Portanto, eles não desembarcaram aqui às 10 da manhã e recolheram ao navio às 4 da tarde. E entretanto beberam um café, um cappuccino, comeram uma tosta mista e foram à sua vida. Está tudo bem, são muito bem-vindos, está tudo certo. Compraram o imã. O imã, pronto. Agora, promovendo provas de âmbito nacional, âmbito internacional, nas várias modalidades, aproveitando os recursos que já existem na praia, como o pessoal que está ligado às atividades náuticas, e que sei que está disponível, como acontece, como já aconteceu no passado muito recente. E trazer essas provas, porque vêm os atletas, vêm as famílias, eles ficam aqui, hospedam-se nos hotéis da praia, no alojamento local da praia, seja o que for, comem nos restaurantes da praia, e é dinheiro que fica aqui. Isso só não dá dinheiro às empresas de construção civil, isso não dá. Não, aí não dá. Isso não dá. Não, E mas é outra vertente que deverá ser aproveitada. E a discussão é recente, porque ainda este inverno, os hoteleiros, enfim, o pessoal ligado à restauração, discutiu imenso, e toda a gente levantou a voz relativamente ao período, à época baixa do turismo, não é? A dizer que tem os hotéis e, portanto, não há ocupação enfim, minimamente aceitável. Lá está, nós só podemos combater isso com atividades que possam trazer pessoas cá durante a época baixa. É época baixa. E uma das soluções está à nossa vista, que é a Baía da Praia da Vitória e as atividades náuticas. E, portanto, o turismo muitas vezes faz promoção
em lugares dúbios, que nós não sabemos qual é o retorno, enfim, vai às feiras, vai a todo lado, mas este seria um tipo de promoção. Porquê que o turismo não apoia este tipo de atividades, não é? E de certa maneira, lá está, se vem uma equipa de reportagem estrangeira, só a reportagem que eles vão fazer a nível Sim, tem um alcance mundial. no Conselho, não é o mesmo na ilha, Exato. poderá ter muito mais visualizações do que uma simples campanha, não é, que se faz e que se gasta dinheiro que não sabe bem qual é o retorno. retorno. As redes sociais fora, vem Exatamente. o atleta, Enfim, os vídeos o hoje em atleta dia. tal, que é campeão europeu, não sei de quê. E faz aí nas redes sociais durante os dias em que está cá, faz umas publicações e mostra a paisagem. Sim, toda a gente tira imagens. E ele tem 20 mil seguidores. E esses 20 mil seguidores já... Perguntam onde é que foi isso. E há uma coisa aqui que Mas isto quer dizer, isto é básico, isto acontece no mundo inteiro. há uma questão também associada a isso, que é a questão de estamos a promover estilos de vida saudáveis, estamos a promover atividade desportiva, não é? Estamos a incentivar os nossos jovens. Sustentável, os nossos jovens e esse aqui é o caminho. É deixar de falar em a praia virar-se para o mar e virar-se efetivamente. Certo, e o que é que falta é que isso aconteça, não é? O que é que falta? Se nós aqui todos achamos que é assim, se calhar sairmos aqui à rua Se e calhar é conversarmos, consensual. é consensual, mas por alguma razão Não arranca, existe alguma força não de acontece. bloqueio que faz com que não aconteça. E quem é que teria mais interesse nisto? Temos que nos perguntar, quem é que tem mais interesse em que isto acontecesse? Essas pessoas é que deveriam estar, de certa forma, a fazer tudo que tivesse ao seu alcance para que isto fosse uma realidade. Porque não há outro caminho, não é? Certamente não será com cruzeiros que se vai, até porque os cruzeiros também, não quero falar mais sobre cruzeiros, mas a questão agora o Orlando diz que vai fazer um cruzeiro e fiquei a pensar, olha, nunca fiz nenhum cruzeiro, pá, isto talvez pudesse ser uma oportunidade. Tenho que no fim do programa o Orlando vai-me explicar. Eu vou-te explicar onde funciona. foi e como é que funciona, exatamente. Eu comecei por um dos tops, que foi os fiordes, e portanto fiquei maravilhado com os fiordes. Parece-me bem, parece-me uma boa proposta. Mas depois, quando for, também quero sair num barquinho pequenino. Também dá para sair barquinho pequenino. Cruzeirinho. Por acaso não sei, Olha, é engraçado porque num dos fiordes, enfim, porque perguntávamos que era, mas este navio é tão grande, como é que onde é que vamos atracar, não é? Porque aquilo tem ali uma pequena entrada, uma pequena enseada, enfim. Eles tinham um cais desdobrável. Ou seja, Não das ideias, não começa a dar ideias. era um cais desdobrável, estás a perceber? Ou seja, muitas vezes quando falamos de investimentos, temos que construir Se calhar, Madeira, era em madeira. não era em madeira, mas era uma estrutura, era um braço, não é? Ok. Enfim, com os flutuadores. Metal. Com flutuadores, não é? E, portanto, abria quando o cruzeiro lá chegava, portanto, abria, o cruzeiro ficava ali, portanto, temos que ver com o fiord. Fica ali diariamente a água está causa relativa- impacto visual, não é? Exato. Pois, E, portanto, quando tal coisa. o barco vai embora, ele recolhe novamente e não fica a ocupar aquela zona, aquela área toda. O fiord também, quer dizer, se calhar as águas estão mais calmas lá dentro, portanto, é Certo. possível esse tipo de solução. Aqui, não sei se é possível ou não, mas pronto. Eu gostava só de relembrar que há pouco mais de um mês, se não fosse a Baía da Praia da Vitória, teria sido cancelada uma das etapas, acho que é assim que se chama, do Campeonato Europeu de Canoagem de Mar. Exato. Portanto, foi realizada totalmente dentro da Baía, Da porque Baía, o mar pois. fora da Baía não tinha as mesmas justamente- condições. O que é que isso prova? Prova que há uma baía com grandes condições para ser potenciada, não só com os desportos náuticos que já tem, mas com outros, porque todos nós já viajamos para fora de portas e vemos em outras baías que há uma imensidão de outros desportos que na Praia da Vitória também tem. Ainda há dias, há umas semanas, a senhora secretária regional do Turismo e das Obras Públicas, não sei se é assim que se Mobilidade e infraestruturas. Mobilidade e infraestruturas. Falava-se do Festival de Folclore, não era? E não haver, o conflito não haver verbas, não era? E, portanto, porquê que não mudam a data? Mudem a data, não é lá para não sei. Portanto, ela, não querendo dizer ou enfim, ou descaiu-lhe a boca para a verdade, disse, para vocês, durante o verão, e isto é o problema dos Açores, é que nós durante o verão temos muita oferta. E, portanto, há festas por todo o lado, não é? Em todas as ilhas há festas, há festivais, há tudo e mais alguma coisa. O inverno é que é o problema, e, portanto, nós se calhar temos que começar a pensar relativamente a isto, o que é que fazemos para dinamizar o Olha, os inverno. esportes náuticos de inverno são bons. Não é? São bons. O surf, por exemplo, não é? Sei cá, já vi várias vezes, já aqui uma escola de surf que traz, julgo eu que é da Dinamarca, quase todos os anos, ou pelo menos todos os anos, vem um grupo de dinamarqueses, claro que lá está impossível, não é? Porque o frio, mas vem para aqui, enfim, fazer uso da nossa baía e das ondas que são proporcionadas.
Portanto, realmente não dá para perceber porque é que isto não arranca. Durante alguns anos, no passado recente, tivemos provas internacionais do windfoil, portanto uma Sim, vertente, sim, digamos sim, assim, sim. do windsurf, em época baixa, em Claro. outubro, novembro, e resulta. Resulta porque são desportos que requerem vento, e isso é a coisa que temos aqui nestas ilhas no inverno. Normalmente é vento, enfim, exatamente. não mas pronto. E são raros também os ventos que impedem a Baía da Praia da Vitória ter atividade. Acontece também, por vezes, Sim, não é? também pode Às acontecer. vezes também a ondulação entra pela Baía adentro, mas também são... Nós já temos aqui vários projetos, temos vários projetos para pôr em andamento. Isso foi algo Vários que eu também projetos. estava aqui a retirar, porque vocês deram pontos de vista interessantes, não só com... Há quem defenda, por exemplo, que a Marina devia mudar de lugar, o Miguel deu uma bela ideia, portanto não é preciso mudar totalmente, basta se calhar um ao par. Midway. Exatamente, quem sabe, e realmente a reparação naval e todo o estaleiro passar para o lado do Cabo da Praia, se calhar faz mais sentido na atualidade. Não, e nós temos de ter outra coisa em mente, é que o turismo é volátil. Portanto, agora estamos a apostar as fichas todas no turismo, não é? Mas percebeu-se na pandemia, percebeu-se quando há um conflito armado em determinada zona do globo e, portanto, tudo mais. Isto é tudo volátil. E a própria moda. Sim, exatamente. Os Açores está na moda, não, de certa forma. Vocês lembram-se que aqui há uns anos nós só construímos hotéis de 4 e 5 estrelas, não é? Depois percebeu-se, afinal, não é por aí. Mas também temos de ter algum cuidado no tipo de turismo que nós queremos, Mas não é? é enchente turística, chama enchente, enfim, não num sentido pejorativo, que temos assistido nos últimos poucos anos nos Açores também é fruto de uma estratégia da região para a promoção do turismo nestas ilhas. Portanto, se resulta, é prova de que muitas outras coisas podem resultar. Basta investir nelas, dedicar já algum tempo e algum financiamento que Mas a qualidade, eu acho que a qualidade é muito importante. Assim, e nós somos ilhas tão pequenas, temos grandes dificuldades em termos de recursos, não é? E portanto, se continuarmos a apostar em turismos de massa e quantidades sem qualidade, eu acho que não vai ser sustentável ao longo do Exato. tempo. nem temos clima Não, para é turismo coloca- de massa. Não, coloca uma Nem temos pressão clima. sobre o ambiente, coloca uma pressão sobre os residentes. E Enfim. tira a qualidade, as pessoas não conseguem almoçar, as pessoas chegam aos sítios e filhas para almoçar, chegam aos lugares, não têm, os restaurantes já não sequer abrem em algumas Em São zonas. Miguel são filas para ir aos locais ícones. A Lagoa de Fogo, por exemplo, Sim. se não Sete tiveres uma cidades. reserva para ir lá amanhã à tarde, na época alta, Tem que haver uma não política. entras, está cheio, escutou a capacidade. Isso aconteceu comigo, não estou a falar. Tem que ser só. pensado. Não, e já ouvi falar nessa situação em São Miguel. Aliás, até um familiar meu que me falou dessa situação em São Miguel há uns anos atrás, que isso já acontece. E aqui na Terceira já começa a acontecer. Ainda há poucos dias passei ali na zona da Gruta do Natal e do início do trilho dos Mistérios Negros, e a quantidade de carros que estavam lá era impressionante. Impressionante a quantidade de carros que estavam lá, de pessoas que estavam a fazer o trilho. Tudo bem, não tem nada contra isso e está tudo ok. Mas tem que haver um temos que equilíbrio. pensar, não é? E depois porque nós vemos, olha, a zona dos biscoitos, por exemplo, é uma zona que às vezes, hoje em dia, os próprios locais já têm dificuldades em frequentar. Os restaurantes são poucos, os que são melhorzinhos estão. Nos biscoitos eu conheço pessoas e que vão lá temos para a dois toalha de restaurantes manhã novos agora. com as pedrinhas e depois vão Sim, embora. sim. para Não, voltar. os biscoitos tens outra curiosidade, é que tu és. A tua cara pode aparecer em qualquer ponto do globo, porque os turistas, não é? Os autocarros deixam lá os turistas e eles andam pelo meio do pessoal que está no bem, não é? Porque vão ver as vistas e depois começam a tirar fotografias daqui e dali. Portanto, Pode acontecer. A pessoa com sorte ainda apanha um bom ângulo. um ângulo exatamente depende. Mas pronto. Falando falando na nossa Baía, o que é que acham do prolongamento da bela marginal que já temos na Praia da Vitória até ao Porto? Acho que sim. Isso, Não precisava de decidir por cima da areia, mas sim. mas, Também não são precisos se é 30 milhões, acho eu. Sim, mas pode fazer uma ciclovia, por exemplo. uma ciclovia. É bastante fácil de fazer. A tal questão das acessibilidades que falamos há pouco do Porto para o desembarque de turistas até ao centro da praia, se implica um prolongamento, então por que não dar essas condições aos turistas? Enfim,
Eu não vejo isso como um problema, desde que seja uma construção que não fira, Aproveitando o que já existe. aproveitando o que já existe e que respeite o pouco que ainda está intacto. Eu não sou um ambientalista no sentido extremo da causa, mas a verdade é que, enfim, também não gosto de ver quando são feitos, seja na nossa terra, seja em qualquer outra, quando são desferidos alguns golpes, vamos ser aqui um bocado românticos, quando são desferidos alguns golpes Precisava ser a bélica. naquilo que é natural, naquilo que enfim, que não que dispensa a intervenção humana. Enfim, mas por outro lado também precisamos nem tanto ao mar nem tanto à terra, portanto se é para investir em dar melhores condições de acessibilidade aos turistas que desembarcam, porque Certo, mas também tem que. Mas aí, lá está, aí tem que haver mesmo um equilíbrio, na minha opinião, porque sim. e é isso é o que às vezes eu sinto que não acontece. Que é, ok, apareceu o dinheiro para fazer, há a oportunidade, vamos fazer, não interessa como, interessa fazer. mostrar a obra. E pronto, e essa ligação ao Porto é fundamental. Não pode chegar ali e parar, não tem que continuar. Para não acontecer o que está a acontecer agora, que vemos os turistas, coitados, no meio ali de uma zona de ninguém. Sim, aquele troço do Porto até à Riviera, não é? Até à zona ali Mas do isso Porto bem de Pesca feito, é bem projetado e com gosto e com cuidado pelo ambiente e tentando também pôr-se no lugar do turista, porque também o turista vem cá para ver coisas diferentes, para ver betão e para ver pontos em betão e para ver para isso ele vai para outro sítio. E levam a má imagem. Eu acho que aqui nós temos é que vender o que nós temos de diferente dos outros sítios do mundo, que é o quê? É a natureza. Não é? E portanto nós temos, quando as pessoas chegam aqui têm que pensar assim, isso é o que é perspectivo. E chega um sítio onde estas pessoas, elas conservam a natureza, elas respeitam a natureza, elas vivem em harmonia com o sítio, não é? Com a sua ilha. E não o contrário. E não estarmos só a pensar na funcionalidade e na questão financeira e essa ligação que o Diogo fala ali muito bem, por exemplo, não é, mas aquela ligação que foi feita ali já numa parte, esta última sobre obra, a Riviera, não é? Pronto, está bonito, ok, mas podia ter sido feito de forma diferente, se calhar era mais caro fazer de forma diferente. Estás a falar da parte de betão. A parte de betão, e depois Após começa ali a também Ribeira. em Madeira junto à praia. A parte da Madeira acho que foi conseguida, não é? Certo, mas A outra é talvez assim, tenha sido menos vocês intrusiva. já viram, eu vou a Troia, pronto, não andei no cruzeiro, mas já estive em Troia. Estiveste em Troia, ainda nunca estive em Nunca estiveste Troia. Muito giro. Estás a ver? Já estive na Rábida, mas não estive em Troia. E noutros sítios. E portanto, tem lá muitos passadizos. Ok, mas aquilo tem uma imensidão de areia, que aquilo podes pôr os passadizos que puseres de Madeira, aquilo é, não é? Ok, mas quando tu tens uma praia do tamanho da Riviera, ela já não é muito grande. Tu metes lá os passadizos. Não tem nada a ver com Troia. Não tem nada a ver com Troia. Estas são as nossas praias dos Açores, são diferentes, não é? Claro. Ela era uma praia lindíssima. Eu lembro-te mais lá bem, parecia que tu estavas numa ilha, que é a Ilha Terceira, numa ilha do Atlântico, não é? Mas às vezes as pessoas gostam de ser ilhas tropicais, não é? Que tem aquele ambiente, mas e era uma praia dessas, quase uma praia virgem, não é? Pronto, se fosse eu a decidir, nunca tinha posto aquele passadiço, mesmo de madeira, dentro da praia. Nunca tinha posto. Tinha arranjado forma do passadiço passar fora da praia. Mas são terrenos privados, mas não. Ok, tudo bem, só tem que se arranjar uma solução. Okay? Se não há dinheiro para fazer, então não se faça, vamos esperar, mas quando fizermos, fazemos bem feito. E agora, daqui a dias, está o passadiço todo podre, está a praia, assim, e temos que fazer um novo. E portanto, já se gastou lá, se calhar ainda não se pagou. O mais certo, pagar a obra, não é? Portanto, eu acho que na minha opinião, temos que ter muito cuidado nestas intervenções junto ao mar. Sim, senão matamos a galinha dos ovos de ouro, não é? Depois matamos. Senhores, dediquemos um programa a falar da Praia da Vitória, mas especificamente apenas da Bahia. Isto possivelmente dará mais um programa a falar do bairro dos Americanos, das casas, outro do aeroporto, quem sabe? Ficam os desafios para o futuro. Não digo para o próximo programa, mas os desafios de futuro para falarmos um bocadinho mais da Praia da Vitória. Eu agora ia dar espaço para que vocês deixem sugestões aos nossos ouvintes. Orlando, Miguel, Alvarino. Olha, eu ando a pensar já há dias nisto e revisitei um artista que já não está entre nós, que é o Leonard Cohen.
numa altura em que o mundo parece que, enfim, está a voltar a tempos idos em que os judeus são culpados de tudo e, portanto... Não de tudo, mas de uma grande parte. De uma grande parte. De uma grande parte, hoje em dia, atenção, não historicamente. Nós estamos muito de acordo aí. Vamos acabar o programa em desacordo. Vamos ter debate, Vamos ter debate, exatamente. Vamos Acho que ter a debate. partir este é o quarto programa, Aliás, começa a ver aqui... Aliás, porque há 2 dias, não Quinto, foi? O Tribunal quinto. Internacional, não é? Decretou que o primeiro-ministro israelita, portanto, é alvo de um mandato, bem como os líderes do Hamas. Exatamente, portanto, é engraçado que puseram as duas... O país e a organização em pé de igualdade, o que não deixa de ser estranho. Mas isto, voltando, enfim, não só porque ele é de origem judaica, não é? Mas também por isso, mas também pela obra. Sim, pela obra, sem dúvida. E pelo artista que era, não é? Tanto como escritor, poeta, enfim, e intérprete das suas canções. Deixo essa sugestão para revisitarem. Deixou-nos como o último álbum uma pérola da música. O último álbum de Leonard Cohen, o último que ele gravou em estúdio, é uma pérola. É das melhores coisas que foram feitas, na minha opinião, nos últimos anos. É dos melhores álbuns que podemos ouvir. E também agradeço a tua sugestão, porque é um artista, é um cantor, um músico que tem um carinho muito especial, porque era uma música que passava muito na minha casa e ainda passa, porque tem dois álbuns dele em vinil que fiz questão de comprar recentemente e no meu carro também por acaso estava a tocar há pouco. E portanto, obrigado, Orlando. Não sei se é possível pôr uma musiquinha. Por acaso não tenho aqui nenhuma à mão, não? Olha, eu de sugestão para esta semana trouxe um podcast que ouço há cerca de 3 anos e pouco, mas que já existe muito antes disso. Existe desde 3 anos, existe há 2 anos. Eu agora também estava a fazer confusão. Não, foi prémio em 2022 e já existe há mais anos. Eu ouço há 3 anos, não interessa. Que é o 45 Graus, é um podcast que junta em cada das suas emissões, digamos assim, diferentes personalidades, umas mais conhecidas, outras menos conhecidas, dos portugueses, onde refletem sobre temas muito variados, desde da sociedade de uma forma geral, ciência, economia, política, negócios, filosofia inclusive. O próprio apresentador é uma pessoa que enfim, percebe-se que tem uma bagagem cultural e científica interessante, até porque prepara-se convenientemente também para falar com os convidados que leva frequentemente, e é um podcast que, tocando em diversos aspectos, diversos pontos da vida em sociedade, desde a área económica financeira, à política, às questões sociais e à ciência, tem por base um discurso, uma narrativa que dispensa ser ouvido por pessoas especialistas e entendidas na matéria que está a ser abordada. Portanto, 45 Graus está disponível nas plataformas habituais, Spotify, Apple, essas coisas todas. Penso que também está no YouTube, e recomendo vivamente passarem por lá e tentarem perceberem o que é que está em causa. Certamente depois vão gostar e continuar a visitar o espaço. Muito bem. Alvarinho? Olha, eu hoje trago aqui uma sugestão de visita para irem, aconselho a visitarem sozinhos ou em família ou com amigos o Centro de Interpretação da Serra de Santa Bárbara. É um sítio que eu já fui lá 2 vezes e que gosto sempre imenso de ir lá. Tem sempre novas perspectivas, e que fala sobre o início da formação geológica dos Açores, da Ilha Terceira, da nossa flora, e que tem lá técnicos de muita qualidade que também estão sempre prontos a explicar de uma forma clara e objetiva
pronto, do que se trata o centro, e portanto a minha sugestão é essa, que visitem, que está muito bem arranjado, está por acaso um sítio muito agradável, e que agora até que estamos numa fase de alguma, assim, digamos, temos alguma agitação sísmica, não é? E portanto aconselho uma ida ao Centro de Interpretação da Serra de Santa Bárbara. Não se esqueçam de passar mensagens aos mais novos de como atuar em caso de sismo, porque eu abordei outro dia 2 alunos, eles não sabiam o que fazer em caso de sismo, portanto está na altura de começar a relembrar às pessoas, não custa nada, sem alarmismos, mas não custa nada ser certo, e nada como compreender como é que isto nasceu, não é? Também, exatamente. Vivemos num local próprio disso. Senhores, mais uma vez agradecer a disponibilidade nesta quinta edição de Visão Periférica, já. Muito obrigado. Portanto, 4 com o Diogo Andrade e 1 com o Pedro Ferreira, mas 5 com vocês, curiosamente. São um painel assíduo vocês. Muito bem, Orlando, Miguel e Alvarinho, obrigado mais uma vez. Continuação de boa tarde. Para quem nos ouve também, continuação de boa tarde e de boa quinta-feira. Alvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 1 da tarde, no Rádio Clube de Angra. Visão